Gente, vamos resolver aqui mais uma questão agora da prova da EFON, certo? Prova que foi aplicada ano passado, 2022, uma questão aí envolvendo eletrostática, então se liga na resolução. Bom, pessoal, a questão fala o seguinte: considere as cargas pontiformes localizadas nos vértices de um quadrado de lado D, sendo K a constante elétrica. Determine o potencial elétrico no ponto P. Olha só, a ideia da questão é que você determine o potencial elétrico no ponto P, que esse ponto aqui, né? Então eu tenho que determinar qual é o potencial elétrico no ponto P. Ponto esse, pessoal, que se encontra equidistante das cargas 2Q e Q, ou seja, a distância que o ponto P se encontra da carga Q e da carga 2Q é a mesma distância, beleza? Então, gente, é importante saber o seguinte, né? Cada carguinha dessa aqui, ó, cada carguinha dessa daqui, a carga Q, a carga 3Q, a carga 2Q, a carga Q, cada carga dessa vai criar um potencial no ponto P, certo? Cada carga dessa cria um potencial elétrico no ponto P. Cada carga dessa, então, criando um potencial elétrico no ponto P, eu saberei, no caso aí, né, qual é o potencial resultante no ponto P. O que é o potencial resultante? É a somatória de todos os potenciais. Lembrando que potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então é uma soma algébrica. Eu vou calcular o potencial elétrico criado por cada carga no ponto P e depois somo. Beleza? Essa é a ideia. Bom, então eu vou começar aqui com o que está mais fácil, tá, pessoal? O que é que está mais fácil aqui, ó? Eu já sei o seguinte, né, ó? Deixa eu desmarcar isso aqui. Eu já sei o seguinte, ó. Eu já sei que essa distância aqui é D, né, ó? É um quadrado, né, ó? Então, quadrado tem lados iguais, ó. Aqui também é D. Aqui também é D. Todo mundo é D. E aqui também é D. Show de bola. Certo? Bom, só que ele diz que a distância que o ponto P está da carga 2Q e da carga Q não é igual. Então é como se aqui fosse D, ó, daqui para cá é D sobre 2, daqui para cá é D sobre 2. Certo? Então, deixa eu só colocar do lado de fora que fica melhor, né? Então, pessoal, ó, a distância da carga Q até o ponto P é 2D. Perdão, D sobre 2. D meio, né? A metade de D. E aqui também, ó, a metade de D. Certo? Então, eu já sei que a distância que a carga 2Q está do ponto P é D meio, né? Metade de D. E a distância que a carga Q está do ponto P também. Bom, então vamos lá, né? Vamos primeiro calcular qual é o potencial criado pela carga 2Q no ponto P. Para isso, tu vai fazer o quê? Ó? Potencial elétrico criado pela carga 2Q no ponto P é igual a... Como é que a gente calcula o potencial elétrico, pessoal? Potencial elétrico criado por uma carga pontiforme é KQ, ó, KQ sobre D, certo? K é a constante eletrostática do meio, Q é o valor da carguinha que está criando o potencial naquele ponto que a gente quer descobrir, né? E D é a distância que a carga se encontra do ponto P. Então, deixa eu só fechar isso aqui, pessoal. Vou desativar só aqui o meu Wi-Fi por enquanto. Agora sim. Agora, ó, então eu vou fazer o seguinte, ó. V criado pela carga 2Q vai ser K, esse Q é 2Q, né, ó, porque eu estou analisando primeiro o potencial criado por essa carga, 2Q, dividido por qual a distância que essa carga está do ponto P? D meio, né? D meio, metade de D. Então vai ficar D sobre 2. Então aqui vai ficar V sobre 2Q é igual
Aqui a gente tem uma divisão de fração, então o que a gente faz? Ó? Conserva a primeira fração e multiplica, né? Vamos colocar assim, ó, como se houvesse um aqui, ó. Mantém a primeira e essa aqui você vai inverter, ó. Você vai pegar essa fração aqui, você vai inverter. O inverso de d sobre 2 é 2 sobre d. É 2 sobre d, pessoal. Então, ó, reorganizando agora aqui nossa pontinha, deixando uma coisinha mais bonitinha, vai ficar assim, ó. Esse 2 multiplicado por 2 dá 4. Então aqui vai ficar 4Q. Deixa eu só descer um pouquinho. Aqui embaixo vai ficar 1 vezes D, que é D, né? Ó. Pronto. Então esse é o potencial criado pela carga 2Q. Certo? Potencial criado pela carga 2Q. Então a carga 2Q criou esse potencial lá no ponto P. Aí eu vou fazer a mesma coisa agora para a carga Q, né? Para a carga Q, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou calcular qual é o potencial criado pela carga Q. Gente, no caso aqui, ó, a carga Q, ela tem metade do potencial criado pela carga 2Q, né? Ela vai criar, ela tem uma carga, a carga Q é 2 vezes menor que a carga 2Q. Então, consequentemente, o potencial que ela vai criar é 2 vezes menor. Então, eu vou fazer assim, ó. V criado pela carga Q vai ser KQ sobre D. Então, vai ficar K, Q, a distância, essa distância aqui, ó, é a distância que a carga Q está do ponto P, que é D sobre 2. Novamente, a gente faz como? Divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né, ó, da segunda, e aqui vai ficar como sendo 2kq sobre d, né? Repare o seguinte, né, pessoal, como eu falei, ó, esse potencial é a metade desse aqui, né, ó. Aqui eu tenho um 4, ó. Aqui eu tenho um 2, né? Por que o potencial é a metade? Porque a carga que está criando, essa carga Q que está criando lá no ponto P, ela tem a metade do valor da carga 2Q, certo? Então você também poderia pensar assim e ir mais rápido. Show de bola. Então, já sabemos que aqui, ó, aqui, deixa eu só puxar uma setinha, é o potencial criado pela carga Q. Muito bem, certo? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai calcular qual é o potencial criado no ponto P pela carga 3Q e qual é o potencial criado pela carga Q no ponto P. Só que aí a gente tem que fazer o seguinte, né, pessoal? Primeiramente, que distância é essa aqui, ó? Que distância a carga Q está do ponto P? Eu tenho que saber essa distância. Essa distância eu chamo de x, ó, x. E não fica tão difícil de entender que x é uma hipotenusa, né? Já que aqui, opa, deixa eu ajeitar aqui. Já que aqui, pessoal, ó, daqui para cá eu sei que é d, e daqui para cá eu sei que é d sobre 2. Né? Ó, aqui é d sobre 2. Então, essa distância aqui, ó, vou chamar de x. Quem é x novamente? A distância que a carga 3Q está do ponto P. Então, primeiramente, a gente vai ter que fazer isso. Calculando o x, né? Calculando x. Eu vou colocar, não, vou botar aqui embaixo. Então, pessoal, ó, ficou assim, né? Ó. Ficou um triângulo, retângulo, e a hipotenusa é o que a gente quer descobrir, que eu chamei de x.
Isso aqui é D sobre 2, aqui é D. Beleza. Bom, teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos seus catetos. Muito bem. Então aqui vai ficar x ao quadrado é d ao quadrado mais d ao quadrado sobre 4. Muito bem. Bom, como a gente tem aqui uma soma de fração, né? Já que eu posso colocar 1 aqui, então o mínimo entre 1 e 4 é o próprio 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes d ao quadrado, 4d ao quadrado. 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes d ao quadrado, d ao quadrado. Então, pessoal, x ao quadrado aqui, ó, é 5d ao quadrado dividido por 4. Temos que tirar a raiz. Qual é a raiz, então? Ó? A raiz de 5d... Deixa eu ajeitar esse negócio aqui, pessoal. Vou ajeitar aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. X é igual a raiz de 5d ao quadrado dividido por 4. Certo, pessoal? Bom, raiz de d ao quadrado é d. Raiz de 4 é 2. Então aqui vai ficar assim, ó. D sobre 2, que multiplica a raiz de 5, né? Como a raiz de 5 não é exata, então ela fica dentro da raiz. Então a gente chegou no que a gente queria, ó. Isso aqui é a distância que essa carga 3Q, a carga 3Q, ó, ela está a que distância? D sobre 2, que multiplica a raiz de 5. Da mesma forma, é também se eu fizer para a carga Q, tá? Ó. Essa carga aqui também, ó, vai ser a mesma coisa. Ó. Daqui para cá, ó, que distância é essa? X. Só que aqui é D sobre 2, aqui é D. Então faz a mesma coisa, né? Então, na verdade, pessoal, essa distância aqui, né? Essa distância aqui, deixa eu ver se eu pego uma borracha aqui. Essa distância aqui é D sobre 2, raiz de 5, né? D sobre 2, raiz de 5, é a distância que tanto a carga 3Q como a carga Q está do ponto P. Agora eu vou continuar somando os potenciais, né? Calculando os potenciais. Então, o potencial que a carga 3Q vai criar é quanto? K, Q sobre D, é a fórmula. Potencial criado pela carga 3Q é K vezes 3Q, que divide quem, gente? D raiz de 5, que é aquela distância lá, né? Chamei de x, dividido por 2. Então aqui vai ficar V potencial criado pela carga 3Q. Como a gente tem aqui uma divisão de fração, né? É importante lembrar isso, ó. Você tem a primeira fração, que é K multiplicado por 3Q dividido por 1, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E aqui vai ficar que o potencial criado pela carga 3Q é quanto? Gente, multiplicando esse 2 com esse 3, dá 6, né? Ó. 6kq dividido por D, raiz de 5. Muito bem. Então, ó, esse é o potencial criado pela carga 3Q. Opa, não quer vir não? Aí. Show de bola. Então, gente, eu calculei o potencial que a carga 3Q, cria lá no ponto P. E para finalizar, né, qual é o potencial criado pela carga Q lá no ponto P? Lembrando que a distância é a mesma, né? Essa diagonal que a gente calculou aí, D raiz de 5 sobre 2. Gente, vocês vão me perdoando aí pela voz, mas eu estou um pouquinho rouco devido à gripe, tá? Por isso que a voz vai sair um pouco aí, né, mais grave do que o normal da minha voz. Então, gente, ó, agora vamos calcular o potencial criado pela carga Q. Então vai ficar
KQ sobre D. Potencial que a carga Q vai criar é K. A carga Q é Q mesmo, né? Dividido por quanto? D. Raiz de 5 sobre 2. Muito bem. Então, ó, divisão de fração. Mantém a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. E aí, gente, esse é o potencial criado pela carga aqui, ó. 2kq dividido por quanto? Por D, raiz de 5. Aí está o potencial criado pela carga Q, certo? Bom, como agora a gente já sabe os potenciais criados pelas cargas, lembra o que a questão quer? A questão quer que você determine qual é o potencial elétrico no ponto P, ou seja, qual é o potencial resultante. Eu vou somar os 4 potenciais e determinar aí o valor do potencial resultante, o potencial elétrico no ponto P. Então, gente, como potencial não é uma grandeza vetorial, isso é bom, né? A gente não vai ficar preocupado aí com a questão de direção e sentido. A gente vai simplesmente o quê? Somar. Potencial criado no ponto P é o potencial criado pela carga 2Q, mais o potencial criado pela carga Q, mais o potencial criado pela carga 3Q e o potencial criado pela outra carga Q. Então a gente viu que quanto vale, pessoal, o potencial criado pela carga 2Q? Vamos lá, o potencial criado pela carga 2Q está aqui, ó. Esse daqui, ó, 4Q sobre D, aliás, 4kq sobre D, 4kq sobre D. O potencial criado pela carga Q é a metade disso aqui, né? Ó. É 2kq sobre D. O potencial criado pela carga 3Q, ó, tá bem aqui, ó, é 6kq dividido por D, raiz de 5, mais 2kq dividido por D, raiz de 5. Gente, eu vou somar aqui esses membros, ó, que são iguais aqui, ó, por exemplo. Se eu somar esses dois termos aqui, ó, vai dar quanto? Somando esses dois aqui, ó, como são duas frações com o mesmo denominador, mantém o denominador, que é D, e é só somar 4Q mais 2Q, 4kq, né? 4kq mais 2kq, 6kq, mais faço a mesma coisa com esses dois aqui, né? Ó. Soma esses dois membros aqui, ó. Essas duas frações não têm os mesmos denominadores, mantém os denominadores e soma os numeradores. Então vai ficar D raiz de 5 é 8kq. Certo, gente? Bom, deixando kq em evidência, eu vou ter isso aqui, ó. 8 dividido por raiz de 5 mais 6, acho que ficou faltando o D, né? Aqui, ó. 6. Ah, não, mas eu vou deixar o KQD em evidência, né? Vai ficar 8 raiz de 5 mais 6, fecha parênteses, multiplicado por KQD. Então a gente vai encontrar essa resposta, né? Ó, porque é assim que vai estar lá nas alternativas. Então, nesse caso, nossa resposta aqui, vamos olhar aqui, gente, ó, chegamos aqui na letra E, certo? 8 raiz de 5 mais 6, multiplicado por KQD. Certo? Show de bola, galerinha? Aí, ó, letra E de Emanuel. Certo? Então, gente, se você gostou da aula, não esquece, deixa o seu like, compartilha essa aula, curta, comente, divulga o canal do professor aqui para o seu colega.
e fique aqui atento às notificações, porque sempre vai ter uma nova questão aí para ser resolvida e te ajudar no teu vestibular. Valeu, galera. Aquele abraço.